aumento da produtividade administrativa em uma empresa depende, entre outros fatores, da eliminação da morosidade e da agilização dos processos. Mas qual a sua real importância e como utilizar as ferramentas disponíveis? Para falar sobre isso, estamos recebendo hoje o consultor de Planejamento Empresarial e Governança de TI, Mário Laranjeiras. Mário, muito obrigada por estar conosco aqui no Empresas S.A. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é essa tal de produtividade administrativa. Minha melhor definição para a produtividade administrativa é você executar uma atividade necessária de maneira eficaz, no menor custo possível. Foi o que eu consegui sintetizar, né, como produtividade. E quais são as ferramentas utilizadas para essa produtividade administrativa? Hoje a TI é determinante, né? A tecnologia da informação é preponderante, como elemento de dar velocidade aos processos. No entanto, essa velocidade está subordinada a processo bem organizado, né? O que a informática proporciona às empresas é velocidade. Mas se você coloca um dado inconsistente, ou seja, errado no sistema, normalmente ele vai gerar um resultado também errado. E nesse cenário, aí entram os sistemas de gestão? Exatamente. Falando de sistema de gestão, a gente pode dividir em processos administrativos e a própria automação desse complexo que a gente chama de sistema de gestão, né? Que é o conjunto de atividades que faz a empresa funcionar, né? Então, olhando pela parte de processos, existe exatamente o estabelecimento do que é necessário ser feito na empresa, ou seja, o que a empresa precisa executar para funcionar no seu dia a dia. E, em cima desse processo organizado, você vem com a parte de automação, ou seja, vai buscar uma solução que atenda às necessidades da empresa a um custo adequado. Como que um consultor, no caso você, consegue detectar aonde estão os problemas, os gargalos da empresa para poder partir então para esse planejamento? Normalmente nós fazemos um diagnóstico amplo da empresa, contemplando todo o ciclo do negócio. Como ponto de avaliação assim, principal, dando um exemplo mais concreto, a gente procura ver se a empresa tem um sistema gerencial, um sistema de computador que ele usa lá no dia a dia dele, e se esse sistema é bem usado. Como é que eu avalio isso? Além de alguns aspectos técnicos, a gente sempre usa como um indicador importante o uso de planilhas, a presença de planilhas ao longo da organização, né? Normalmente as planilhas Excel, que se difundiram muito nas empresas, elas são um sintoma, quando em grande número, de que há uma disfunção dentro da empresa, né? Uma vez que, se ele tem um sistema de gestão, teoricamente ele deveria usar esse sistema para as suas atividades fins, né? E não outras planilhas para complementar esse sistema. Exatamente. Porque o ambiente do sistema seria um ambiente mais seguro, onde os processos seriam realizados. Então é comum, é um processo realmente generalizado, e aí quem tem empresa pequena não precisa ficar constrangido, porque isso acontece em grandes organizações, a presença de controles paralelos, né, que, assim, principalmente geram informações não confiáveis. E a utilização desses sistemas de gestão, eles acabam eliminando os papéis, não é? Pois é, como eu te disse, né, deveriam, em tese, fazer isso, deveriam ser o elemento de dar mais velocidade. O que acontece, normalmente, é que por força de elementos da lei, né, o governo hoje quer todos os processos automatizados, então você é praticamente obrigado a automatizar a empresa. O que não significa que, do jeito que muitas vezes ocorre, que vai se tornar uma empresa com produtividade administrativa, né? Você pode automatizar processos que não estão bem organizados, ter uma falsa impressão de automação, mas o resultado final é sofrível, né? Por conta exatamente da falta de uma atuação científica em cima das coisas que a empresa deveria fazer. E com relação à produtividade do tempo, existe alguma técnica, alguma dica para aumentar essa produtividade, não perder tempo? De uma forma bem objetiva, assim, tentando trazer coisas para o nosso dia a dia, eu procuro dizer aos empresários que eles devem focar e definir para as pessoas quais são os elementos importantes da organização, né? Muitas vezes isso é um pouco difícil até pela cultura, né? Mas quando nós fazemos o processo de diagnóstico e posteriormente uma intervenção no segundo nível, nós procuramos, digamos assim, estabelecer quais são os elementos essenciais da empresa para que ela funcione.
e tirar toda aquela crosta que existe, né, principalmente nesses controles paralelos, e na falta de uma clareza para as pessoas também que estão na organização, do que elas precisam realmente fazer. Então, uma vez que a gente consegue clarear isso e dizer ao empresário, olha, eu digo, por exemplo, para empresários no segmento de varejo, eu digo, olha, teu negócio é muito simples. Você compra mercadoria e você tem que comprar bem para vender bem, faz a marcação de preço, bota a etiqueta e distribui para as lojas. Você não tem um processo produtivo, você não tem uma área de gestão da qualidade, você não tem um planejamento de produção, você não tem manutenção de equipamentos e assim por diante. Então a gente procura desmistificar a empresa perante o empresário como forma dele começar a ter uma visão mais até minimalista, né? No sentido de dizer, olha, realmente o meu processo deveria ser mais simples do que aparenta ser. E tem como utilizar indicadores de desempenho no caso dessa produtividade? Sem dúvida. Na área administrativa é um pouco complicado você, digamos assim, medir tempos e movimentos, né? Num operário fazendo uma operação repetitiva, você pode cronometrar aquilo. No caso de uma área administrativa, você tem que buscar alguns indicadores que não estão tão ligados a tempo, mas sim a eficácia efetiva, tá certo? Ou seja, primeiro, existem alguns conceitos que a gente tenta colocar sempre no nosso trabalho, que são conceitos, são aquelas boas práticas que são universais, que estão aí nos livros e na internet. Primeiro, você tem que fazer certo da primeira vez, né? É comum as pessoas executarem uma tarefa e ter toda uma estrutura nas empresas de conferência, por exemplo. Isso já é um ponto de distorção, né? A ideia é que deva haver o controle, mas um controle, digamos assim, racional, né? Eu não posso, digamos, conferir tudo que se faz, senão eu vou ter uma segunda empresa só conferindo as coisas, né? Então, é um retrabalho. É um retrabalho. Então, isso já um primeiro sintoma, né? As empresas mais avançadas, elas procuram colocar no executante a qualidade do serviço. Ou seja, eu tenho que responsabilizar a pessoa que faz por fazer bem feito. Eu tenho que capacitar, orientar. Lógico, eu tenho que auditar, mas eu não preciso criar um processo, digamos assim, estressante de conferência. Né? Então, isso é um sintoma, e aí, normalmente, quando isso acontece, a empresa ela fica meio inchada, tá certo? Uma estrutura administrativa pesada, e isso é um ponto que nós observamos. Então, em termos de administrar o tempo, né, esse é um aspecto. Um outro aspecto importante é que há uma grande dispersão das pessoas no dia a dia, não é? Em situações do tipo, você tem um MSN, por exemplo, né? Um elemento... As redes sociais hoje As redes sociais invadem o expediente, né? E está provado que o ser humano ele não consegue produtividade quando ele está fazendo multitarefas, né? Então hoje, por exemplo, nas consultorias que estão sendo conduzidas por nós, né, há uma tendência de a gente manter o ser humano dentro do foco da essência da função dele, trazendo para a prática isso. Hoje nós estamos orientando a equipe de TI das empresas a, digamos assim, deixarem na área de trabalho do funcionário somente o ícone do sistema de gestão, que ele tem que usar lá no dia a dia dele, no contas a pagar, contas a receber, e eventualmente alguma ferramenta de comunicação interna. Existem algumas ferramentas tipo MSN, mas que você consegue restringir o universo à sua rede da empresa. Não precisa ser só no escritório, você pode ter lojas em qualquer lugar do Brasil, mas essas lojas vão se comunicar através de um MSN particular. Então você isola um pouco o funcionário e mantém ele um pouco focado, ou muito focado na atividade fim. Isso é um ponto, vamos dizer assim, decisivo para você ter a produtividade do tempo. Um outro aspecto importante, também objeto da consultoria, é a necessidade de você definir com clareza qual o papel da pessoa na empresa, ou seja, qual o meu perfil. Então, nós, dentro do que nós chamamos o manual organizacional, que é um fruto de uma segunda etapa e terceira, a gente mapeia todos os processos mais importantes da empresa, criamos normas e mecanismos, pontos de checagem desses procedimentos, e aí a gente adiciona elementos de auditoria, boas práticas de diversas naturezas, né? Definimos com clareza também o perfil de cada funcionário da empresa. Ou seja, se você é um assistente administrativa voltada para o contas a pagar, eu digo para você o que você faz, a que horas você faz. Não tem como dizer, não sabia que era né? minha Não função. tem, até porque
Hoje a ideia é, como eu te disse, a gente procurar simplificar o trabalho, documentar o trabalho e deixar ele público, né? Então hoje as empresas onde trabalham estão sendo direcionadas para colocar um painel com os perfis de função daquela área e as normas que orientam a execução das atividades. E nós estávamos conversando antes e você tocou num ponto que eu achei interessantíssimo. O layout das empresas influencia diretamente essa questão da produtividade? Sim, né? A exemplo da indústria, né? Quando você fazendo uma analogia com a indústria, você tende a aproximar os processos subsequentes, né? Para evitar deslocamentos desnecessários, né? Então, há essa tendência de você criar tipo uma linha de montagem no seu escritório, né? Onde, por exemplo, se tem uma área de contas a pagar, que ao final dos pagamentos manda o documento para a contabilidade, é apropriado que, se possível, essa contabilidade esteja logo ao lado, para evitar que o cara dê aquela saidinha, vá tomar aquele cafezinho e aí já mais dispersão, mais má administração do tempo e do recurso da empresa, né? Ok, Mário, muito obrigada aí por todas essas dicas, esses esclarecimentos sobre a produtividade administrativa. Eu que agradeço. Estou à disposição. Se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos ligados ao mundo empresarial, visite o nosso site www.empresassa.com.br. Não saia daí, nós voltamos já já.